Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o Credo da Assembleia de Deus, capítulo 3, sobre a Trindade. Amém? Capítulo 3 fala sobre a Trindade, um só Deus em três pessoas distintas. O que cremos sobre a Trindade? As Assembleias de Deus creem que existe um único Deus, verdadeiro e eterno, Criador dos céus e da terra, revelado nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três pessoas distintas, mas de uma só essência, poder, glória e majestade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, João 14, 16 a 17. A doutrina da Trindade é essencial à fé cristã e a negação dela é considerada heresia. A unidade na Trindade. A Trindade não consiste em três deuses, mas em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Essa unidade é vista na criação, na salvação e em toda a atuação divina. Textos-chave como ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, Deuteronômio 6 e 4, e portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. Unicismo, modalismo, falsa doutrina que afirma que Deus é uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes, ora como Pai, ora como Filho, ora como o Espírito Santo. Isso nega a distinção entre as pessoas divinas. Refutação. Em João 14,16, Jesus, o Filho, ora ao Pai para que envie outro Consolador, o Espírito Santo, mostrando clara distinção entre as pessoas. Unitarismo. Crê em um único Deus e absoluto, mas nega a divindade de Cristo e do Espírito Santo. É comum entre os teólogos liberais e seitas como as Testemunhas de Jeová. Refutação a eles. João 1:1 declara que o verbo Jesus era Deus. Atos 5, 3 a 4 afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Triteísmo. Acredita em três deuses distintos, uma distorção da Trindade, combatida pela Igreja desde os primeiros séculos. Refutação. A Bíblia revela um só Deus, Isaías 45:5, e não três deuses. A função das três pessoas da Trindade. Deus, Pai, é o Criador de todas as coisas, aquele que planeja e governa soberanamente, exerce a função de fonte e origem. 1 Coríntios 8:6. Deus, Filho, Jesus Cristo é o Verbo eterno que se fez carne. João 1:14. Redentor da humanidade, exerce o papel de salvador e mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Deus Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E santifica, guia e capacita a igreja com os dons espirituais. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. 1 Coríntios 8:6. O Filho é Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. João 1:1. Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. O Espírito Santo é Deus. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 a 4. Conclusão. A doutrina da Trindade é um dos pilares centrais da fé cristã. Cremos que há um só Deus, verdadeiro, eternamente existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais e coeternos. A unidade na diversidade da Trindade revela a perfeição do amor, da comunhão e da missão divina. Rejeitamos toda forma de heresia que nega esta verdade e nos firmamos nas Escrituras como única regra de fé. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. 2 Coríntios 13:13. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.